A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 13 do terceiro trimestre, que traz por título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Meu Deus do céu, muito forte esse tema, viu? Se prepare porque Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Se você ainda me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CJDB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você aqui é professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado, porque nesse canal toda semana tem dinâmica, viu? Tanto que a dinâmica da lição de número 13 já está disponível e a lição de número 12 também já está em nosso canal e está sensacional. Deixei também uma dinâmica como sugestão de encerramento do trimestre, viu? Fique à vontade para compartilhar, deixar comentário em nome de Jesus. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Mas antes, deixa eu estar lhe parabenizando. Graças a Deus, nós estamos chegando no final do terceiro trimestre e foi uma bênção. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, a você que já é membro do canal, que Deus possa continuar te abençoando cada vez mais. Vocês não sabem a importância que tem vocês na minha vida, estão me ajudando bastante a evoluir, a estar crescendo também na graça e no conhecimento. Quero agradecer a todos. E você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, espero que você goste. Se você gostar, se inscreva no canal e deixe um comentário, tá bom? Vamos para a nossa aula, a lição de número 13, dos adultos, que traz por título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Veja só, meus irmãos, nós estudamos o trimestre todo acerca de sutilezas que o inimigo coloca para tentar acabar a igreja, destruir a igreja, tirar a fé da igreja, a graça da igreja, a salvação da igreja. E essa lição de número 13, nós vamos estar estudando que nós precisamos estar resistindo todas as sutilezas. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar constantes, nós precisamos estar vigilantes, para que o inimigo não venha tirar algo que nós temos tão especial, que é a nossa fé, a nossa salvação, a nossa comunhão. Que nós jamais devemos perder a santificação, que é necessária para que as pessoas possam ver a Deus e também ir morar no céu, tá bom? Resistindo. Por que isso? Porque querendo ou não, nós vamos sofrer ataques. Você esteja orando ou não, você vai sofrer ataque. Você esteja em jejum ou não, você vai sofrer ataque. Independente do que você faça, você vai estar sempre recebendo ataque. Até porque a intenção do inimigo é que cada vez mais as pessoas possam sair da igreja, abandonar a Cristo Jesus. Por isso que vamos receber ataques constantemente. Mas nessa lição e neste trimestre nós estamos aprendendo que nós precisamos resistir a todos os tipos de artimanha, a todos os tipos de sutilezas. E não foram poucas sutilezas não, viu? Por isso nessa nós estamos bastante atentos, irmãos. Porque o inimigo quer acabar a nossa fé, acabar a nossa comunhão. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Tenha certeza que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Tenha certeza que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Mas não é porque você é bom, não. É porque você adora um Deus que tem todo o poder em nome de Jesus. Você pode abordar esse tema no início da sua aula. A questão valorizar bastante o título, que é de suma importância, tá bom? Vamos para o nosso textuário que diz o seguinte. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse daqui é um grande segredo para que você possa ter uma vida vitoriosa. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Segundo, resistir o diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Tudo isso por causa de Deus em nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 7. A verdade prática nos diz, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Precisamos andar segundo a vontade do Senhor em nome de Jesus. Já vou dizer a verdade, viu? Só esse textuário e a verdade prática já dá pra gente ministrar a aula toda, viu? Está sensacional. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Por quê, irmãos? Para que nós possamos resistir o diabo, para que nós possamos vencer o diabo, nós precisamos de Deus. E Deus só vai nos atender, só vai nos abençoar a partir do momento que nós viemos andar segundo a sua vontade. Nós precisamos andar em novidade de vida, estar sujeito às suas ordens, sujeito aos seus mandamentos. Nós precisamos andar em santidade. Logo, as pessoas que fazem isso vão ser guardadas e protegidas por Deus. Ah, pastor, mas por que o cristão também morre? Porque isso faz parte da natureza humana.
Agora, mesmo se o nosso corpo tombar aqui nesta terra, nós temos a certeza que um dia vamos ressuscitar e habitar nas mansões celestiais em nome de Jesus. Eu acho sensacional esse texto, tá bom? A leitura bíblica em classe está no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Está sensacional essa leitura. É necessário você fazer com a sua turma, até porque eu já posso perceber o que vai ser estudado nessa lição. Vamos para a nossa introdução. Mas deixa eu explicar qual a metodologia que eu estou utilizando. Eu faço o seguinte, eu estou lendo um pouquinho a nossa revista e logo após eu trago a explicação, tá bom? De cada ponto eu tiro cerca de 2 ou 3 parágrafos e faço um comentário para facilitar assim o seu entendimento, tá bom? Vamos para a nossa introdução. Observamos em lições anteriores como a igreja, genuinamente evangélica, está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos ciclos dito cristão é um evangelho diluído em que há pouco ou quase nada de essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Veja só, meus irmãos, nesse ponto aqui vou destacar o seguinte parágrafo. O diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Veja só, quando Deus pensou na igreja, pensou em ser algo, irmãos, evangelizador. Pensou em ser algo compromisso, de responsabilidade, o qual nós possamos assim ministrar a palavra de Deus e ganhar outras pessoas também. Assim como nós fomos alcançados pelo Evangelho, a igreja tem por obrigação também alcançar outras pessoas, anunciar o Evangelho de Cristo. Mas cada vez mais o inimigo tem colocado sutilezas para que a igreja se torne amiga do mundo e na verdade se constitui inimigo de Deus. Você sabe muito bem, ou você vai ser amigo de Deus ou você vai ser amigo do mundo. Não tem como continuar com as duas amizades. Mas a Bíblia deixa bastante claro que nós devemos estar sujeitos à vontade de Deus, à palavra do Senhor. Por isso que precisamos estar atentos constantemente para que nós possamos evitar toda a sutileza. Aquilo que você percebe, irmãos, que tem aparência do mal, foge, corre, sai fora em nome de Jesus, para que você não seja atacado também e perca a sua fé em Cristo Jesus. Vamos dar seguimento ao nosso segundo parágrafo da nossa introdução, tá bom? Que diz o seguinte: nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus seja dada toda a glória. O comentarista, nesse parágrafo aqui, faz uma grande síntese de tudo aquilo que vamos estar estudando. Por exemplo, a igreja, para ser vitoriosa dessa batalha, para que possa vencer a sutileza, precisa estar centrada em Cristo Jesus. Não tem como ser vitoriosa, não tem como conquistar a vitória se você não estiver em Cristo Jesus, no Cristo que morreu, mas também ressuscitou. Da mesma forma, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo também, cada vez mais consagrando nossa vida, cheio do Espírito Santo, para que nós possamos estar vigilantes constantemente. Da mesma forma, apegado cada vez mais à Bíblia Sagrada, porque é o nosso único livro de fé. É aquele que está direcionando nossa vida. Você quer saber o que Deus pretende de você? Leia a Bíblia Sagrada. Você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia Sagrada. Então não tem como cristão ser vitorioso fora de Cristo, fora do Espírito Santo e sem ter conhecimento da palavra de Deus. Da mesma forma, como ele deixa bastante claro, para que nós possamos vencer, nós precisamos estar ajudando um ao outro. O que é isso? A igreja local. A igreja local, irmãos, não é lugar de desafio, não. A igreja local é lugar de irmãos em Cristo Jesus. A igreja local é uma família. E para que nós possamos vencer, nós precisamos estar unidos nessa família. A igreja precisa estar unida. Logo, as pessoas que se diz que não é necessário ter igreja, acabam sofrendo, acabam se desviando. Aos poucos vão saindo da presença de Deus. Quando não estão muito longe, a que vai precisar, nós que somos a igreja, ir atrás, buscar essas pessoas para recuperar novamente e colocar na igreja em Cristo Jesus. Eita, meu Deus do céu, viu? Se prepare porque essa aula está sensacional. Vamos dar início ao estudo do nosso primeiro tópico, onde está escrito: comprometimento com a vida centrada em Cristo. No item 1, Cristo ou Salvador. Só estamos aqui porque Jesus Cristo nos salvou, nos libertou. Enquanto Ele quiser, estaremos aqui fazendo a obra dele em nome de Jesus. Vamos lá. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro diz: em nenhum outro há salvação. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todo cristão.
E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. As Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou a igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofia, ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. O comentarista, o nosso pastor José Gonçalves, deixa bastante claro o seguinte, que a nossa mensagem, que o nosso foco tem que estar em Cristo Jesus. Assim como a era apostólica, os apóstolos sempre estavam pregando, falando de Cristo Jesus. É Cristo que salva, é Cristo que liberta, é Cristo que vai levar para o céu. Não há outro libertador, não há outro mediador entre Deus e o homem, senão Cristo Jesus. Então o comentarista deixa bastante claro, irmãos, que qualquer pessoa para ter vitoriosa, para habitar no céu, precisa estar focada em Cristo Jesus. A sua pregação, a sua palavra, o seu louvor, a sua adoração, todo o seu serviço tem que ter Cristo como centro. Tem muitas pessoas pensando que são importantes, que são melhores, que podem até substituir Jesus Cristo nas áreas das igrejas. E isso não é verdade. Nós precisamos ser centrados em Cristo Jesus, pregar sobre Cristo, anunciar Cristo Jesus, falar igualmente dos apóstolos. Tudo que os apóstolos faziam sempre estava sentado em Jesus, para que o mesmo pudesse estar crescendo e eles diminuindo. Mas hoje é o contrário. As pessoas querem ficar famosas, querem ser reconhecidas, muitas das vezes deixando Cristo de lado para que o seu nome venha a ser reconhecido. E nós aprendemos hoje que tudo em nossa vida tem que ser por causa dele. A nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança tem que estar sentada em Cristo Jesus. Até porque foi ele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação e nenhum outro mais, tá bom? Vamos para o nosso parágrafo 1, o item 2 da nossa revista, Cristo o Senhor. Veja só, nós somos servos de Cristo e como servo, nós precisamos estar servindo a sua vontade e não fazendo a nossa vontade. Mas tem pessoas querendo ser senhor da sua própria vida e acaba se prejudicando, viu? Vejamos o seguinte, se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que ele é o único Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Receber a Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso da fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma vida sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou maneira com que você vive. Veja só, meus irmãos, aqui vou estar destacando o seguinte: quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé nele, tendo ele como Senhor da vida. Em outras palavras, Cristo Jesus, ele precisa mandar em nossa vida, até porque nós somos servo dele. Como servo, nós precisamos estar atentos à vontade dele. Estamos aqui nesta terra, irmãos, para fazer a vontade do Senhor. Até porque as pessoas que fazem a vontade de Deus vão morar no céu. Veja só qual é a recompensa. Pastor, o que é que eu ganho? Porque você sabe muito bem que o ser humano é muito interesseiro. Se eu não, deixa aqui nos comentários. Então, se você pergunta, mas o que eu vou ganhar por seguir a Cristo? O que é que eu vou ganhar por ser servo de Jesus? Você vai ganhar salvação. Você vai ter o nome escrito no livro da vida. Você jamais vai estar chorando, jamais vai sentir dor. Mas isso quando você chegar lá no céu. Enquanto você estiver aqui na terra, vai ter sofrimento, vai ter tribulação. Mas tudo isso é passageiro. Porque mesmo diante de situações adversas, Cristo ele está nos guardando e nos protegendo. Mas, no entanto, nós precisamos fazer a sua vontade. Nós precisamos estar na posição de servos e não de senhor. Tem pessoas que dizem, ninguém manda na minha vida. Cristo manda na sua vida. Cristo, na verdade, ele quer mandar na sua vida para o seu bem. Que é tudo aquilo que Jesus Cristo planeja, tudo aquilo que o projeto de Deus para a nossa vida é muito maior do que nós pensamos. O projeto de Deus para a sua vida é maior do que você pensa. Coloca aqui nos comentários, por gentileza, viu? Se você concorda comigo. Hashtag, eu aceito o projeto de Deus na minha vida. Por isso, irmãos, nós precisamos ser servo e adorar o seu nome. E outra coisa, viu? Devemos servir, ainda servir com alegria, como disse o Salmo de número 100, versículo número 2. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos ele com cântico. Nós devemos adorar com um sorriso no rosto. Vamos para o nosso segundo tópico, onde está escrito comprometimento com as Escrituras. No item 1, Bíblia, a revelação de Deus. No item 2,
Bíblia, regra de fé e conduta. Mas antes de nós tratarmos desse tema, deixa eu fazer um pedido todo especial. Eu vou estar deixando aqui o QR Code para as pessoas que querem estar nos abençoando. Vocês sabem também, nós temos muita coisa para comprar, para melhorar nesse canal ainda. Preciso também comprar alguns livros para que eu possa assim ter mais conhecimento, né? Participar de cursos também, para que eu possa aprender cada vez mais. Que vocês sabem, aquilo que eu aprender, eu vou estar passando também para vocês nesse canal, tá bom? Então eu vou estar deixando aqui o QR Code para quem quiser nos abençoar. Qualquer valor vai ser uma bênção e vou ficar grato a Deus, tá bom? Pastor, eu não posso deixar oferta não, o que eu posso fazer pelo Senhor? Compartilhe o canal, ore por nós, dê seu like, se inscreva, que já vai ser uma bênção, tá bom? Vamos para o nosso segundo tópico, comprometimento com as Escrituras. No item 1, Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente, sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, possível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, revelação de Deus ao homem, e como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas sim nós que devemos nos moldar pelas Escrituras Sagradas. Veja só, meus irmãos, o comentarista deixa bastante claro o seguinte, que a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela pode estar fechada, ela é a palavra de Deus, ela pode estar aberta, é a palavra de Deus, ela pode ser queimada, ela continuará assim na palavra de Deus, porque isso independe das nossas vontades. Mas o que tem feito ultimamente, vários líderes, até religiosos, têm questionado a autoridade da Bíblia, dizendo que a Bíblia Sagrada está ultrapassada, já está velha, não trata acerca das coisas atuais, não trata acerca das coisas da nossa atualidade, dessa sociedade pós-moderna. Mas, no entanto, irmãos, a Bíblia Sagrada ela é atualizada cada vez mais. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ter novidade. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus vai lhe dar um entendimento diferente com relação à vontade dele para com a sua vida. Você vai estar crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Por isso que a Bíblia Sagrada ela não precisa de atualização nenhuma, porque cada vez mais ela é atualizada em nossos corações. Só que as pessoas querem mudar a Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, dá conduta, ensina comportamento. E as pessoas não querem ser disciplinadas, as pessoas não querem ser moldadas no seu comportamento, querem praticar o pecado e, no entanto, usar o nome de Deus. Querem continuar na prostituição e, no entanto, usar o nome de Deus. Mas nós aprendemos nesta manhã, nesse momento aqui agora, que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e precisa ser respeitada, precisa ser lida, precisa ser ensinada, precisa ser praticada. Porque também não vai adiantar você ter conhecimento da Bíblia e, no entanto, você não praticar. Qualquer pessoa que quer ter a vida vitoriosa precisa entender que a Bíblia Sagrada ela fala com você todos os dias e não precisa de atualização nenhuma, até porque Deus já sabe muito bem qual a vontade dele para a sua vida e você precisa também cumprir cada vez mais. Vamos para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa revista, Bíblia, regra de fé e conduta. Vejamos o seguinte, quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta de fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, os malefícios da idolatria se a Sagrada Escritura não nos orientasse sobre elas? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo da família idealizada por Deus? Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada ela deve conduzir a nossa vida, o nosso comportamento. Tudo aquilo que nós vamos fazer, irmão, nós precisamos ver o que a Bíblia Sagrada diz. Será que o cristão pode fazer? Se é da vontade do Senhor? Será que esse é o projeto de Deus para com a nossa vida? Agora, o grande problema é que as pessoas não querem ler a Bíblia. Tem pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia Sagrada. Tem pessoas que já, quando começam a ler a Bíblia, me dá um sono danado. Repreende isso. Isso não é de Deus, não. Nós precisamos ter o hábito. A leitura da Bíblia tem que ser um momento de prazer. Preste atenção, a leitura da Bíblia Sagrada, na sua vida, na minha vida, tem que ser um ato de prazer, eu tenho que sentir prazer, alegria na alma, gozo na alma, por estar lendo a Bíblia Sagrada, até porque Deus vai estar falando conosco.
Todas as vezes que nós paramos para meditar na palavra, nós ouvimos a voz de Deus nos dando entendimento, trazendo aqueles mensagem abençoada, aquela explicação abençoada que nós nem pensávamos, mas Deus vai nos dando entendimento. A Bíblia Sagrada é o único livro que, quando nós estamos lendo, nós ouvimos a interpretação do próprio Espírito Santo falando em nosso coração. Mas qual a grande questão? O ser humano não quer isso. O ser humano quer fazer a sua boa vontade, o ser humano quer continuar na prática do pecado, mas a igreja não pode se curvar. A igreja não pode andar igualmente o mundo anda. Nós fomos chamados para sermos diferentes. O próprio nome igreja significa tirados para fora. Nós somos tirados do mundo e constituídos agora igreja. Mas a igreja precisa ser santa e lavada pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, irmãos, respeite a Bíblia. Siga a Bíblia Sagrada. Nunca deixe tão somente a Bíblia aberta lá na sua estante. Use ela, pratique, porque tenha certeza que você vai ter prosperidade em tudo quanto você fizer, em nome de Jesus. Vamos para o nosso terceiro tópico, comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo. No item 1, o Espírito Santo no plano da redenção. No item número 2, a vida cheia do Espírito Santo. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro que o senhor tanto fala? É ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, professores e superintendentes da EBD. Assista esse vídeo dos materiais que nós enviamos para os membros. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte para professores do Brasil. Estamos enviando slide, videochamada, despertador, artigos, gráfico, ideia, simulado, apresentações, certificado, tudo que você precisa, nós estamos enviando para os membros do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Ser membro é ser parceiro, nós vamos lhe dar todo o suporte necessário para que você possa ministrar a melhor aula, mas, no entanto, você vai estar nos ofertando todo mês com valor que é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, está passando aqui agora meu WhatsApp. Para você entrar em contato comigo, eu vou tirar suas dúvidas. Ou se você quiser também, na descrição desse vídeo tem um link onde você vai entrar no grupo de informações. Chega na hora, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Vamos para o nosso terceiro tópico, o item 1 da nossa revista. Comprometidos com a vida cheia do Espírito Santo. No item 1, o Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu o capítulo 6 e 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali, ele mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito da vida que o cristão pode vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como a única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Ou seja, irmãos, nós precisamos estar buscando e adorando o Espírito Santo constantemente. Mas deixa bastante claro que o Espírito Santo, ele é Deus, tá bom? O Espírito Santo é Deus e ele atua diretamente na nossa vida. Na verdade, quando a pessoa aceita Cristo Jesus, ele é selado com o selo do Espírito Santo. Mas quando eu falo aceitar Jesus, é verdadeiramente. Não é toda pessoa que levanta a mão na igreja que está aceitando a Jesus, não. Muitas das vezes está tendo algum tipo de interesse que o próprio Jesus Cristo está rejeitando. Aceitar Cristo é uma mudança de atitude, de comportamento, é um ato também voluntário, sem negócio de emocionalismo. Isso sim que é aceitar Jesus. Logo, as pessoas que aceitam a Cristo verdadeiramente, elas são seladas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a trabalhar na vida delas, libertando, cada vez mais mostrando o que pode, o que não pode ser feito. Quando vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo fala conosco, não faz isso não. Isso não vai ser bom não, vai prejudicar a sua vida espiritual. O que é isso? O Espírito Santo nos ajudando a cada vez mais andar segundo a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo também tem essa função, irmãos, está nos orientando a andar segundo o padrão bíblico, a andar segundo a vontade do Senhor. Logo, as pessoas que rejeitam o Espírito Santo, as pessoas que desprezam o Espírito Santo, ficam sem sossego, ficam sem socorro algum. O Espírito Santo age diretamente para que nós possamos viver uma vida santa e entregada a nós de acordo com a palavra do Senhor. Logo,
Logo, precisamos estar adorando e cultuando cada vez mais a Deus na pessoa do Espírito Santo. Vamos para o nosso tópico 3, o item 2 da nossa revista, que traz por título: A Vida Cheia do Espírito Santo. Há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão, que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo impuro. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo diante do mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Em outras palavras, irmãos, sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Em outras palavras, sem o Espírito Santo não tem comunhão. Nós precisamos estar atento a isso. E você sabe também que o Espírito Santo ele sente ciúme por nós. O Espírito Santo entristece todas as vezes em que o cristão ele acaba pecando, ele acaba desviando da presença do Senhor. O Espírito Santo vai se entristecendo da vida da pessoa. Por isso nós devemos estar tomando cuidado daquilo que nós vemos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós estamos manuseando, aonde nós vamos. Tudo isso pode entristecer o Espírito Santo. E nós estamos aqui nesta terra para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E a vontade de Deus é que você esteja se santificando, a vontade de Deus é que você esteja orando, que você esteja consagrando, que você esteja rejeitando a prática do pecado. Mas, pastor, é muito difícil rejeitar a prática do pecado. É que talvez você está tentando sozinho. Você precisa pedir auxílio do Espírito Santo e precisa deixar que ele trabalhe em nossa vida. Porque o Espírito Santo, irmão, só vai poder atuar, trabalhar na vida das pessoas que querem a santificação, que querem a libertação. Não tem como o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas que não dão lugar, que não permite a presença de Deus, que acaba querendo estar na igreja e num pecado, querendo ser santo e também ser imundo. Isso não tem como o Espírito Santo habitar. Para que ele possa habitar em você, você precisa dar lugar. A partir do momento que você der lugar, ele vai agir na sua vida. Ele vai limpar, ó, vai tirando pecado, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Quando pensar que não, você não tem mais aquela vontade de estar na prática do pecado. Por que isso? Porque você está cheio do Espírito Santo. Pastor, então por que o ser humano anda no pecado? Porque essas pessoas estão vazias do Espírito Santo. Mas você, o cristão, quando está orando, quando está jejuando, quando está atuante na igreja, quando está fazendo a obra do Senhor, menos vontade ele tem de estar pecando. Mas quando ele se afasta, não vai para a igreja, não cultua, não faz nada, cada vez mais o diabo vai colocando sutileza e ele vai cedendo o pecado. Daqui a pouco está distante da presença do Senhor. Por isso, receba esta palavra. Vamos para o nosso quarto tópico, que está escrito: comprometimento com a igreja local. No item 1, a igreja como corpo de Cristo. No item 2, o lugar e a importância de cada membro da igreja. Mas quer saber o seguinte, você já está inscrito no canal? Meu Deus do céu, parabéns, muito obrigado. Você não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, me ajude aí. Venha fazer parte da família Descomplicando a Teologia. Nós estamos postando um vídeo toda semana e tem sido uma bênção. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, tá bom? Vamos lá para o nosso quarto tópico. A igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. E é por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejado torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Em outras palavras, irmãos, a igreja local é fundamental para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deixo bastante claro. A igreja não é um meio de salvação. Você não vai ser salvo por fazer parte da igreja local. Deixo bastante claro. Não é a igreja local que lhe traz salvação. É Cristo Jesus. Só que nessa igreja local você se reúne, você conversa com seus irmãos, você é orientado, você é pastoreado, você é disciplinado, você é chamado, você é aconselhado. A igreja local, irmãos, tem essa intenção de estar trazendo auxílio para a nossa vida espiritual. Como eu disse, não traz a salvação. Você não é salvo por fazer parte de nenhuma igreja. Pode ser qual for, da Assembleia de Deus não é salvo por causa disso não, viu? Agora, há uma necessidade de nós estarmos unidos, até porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja, como um todo, faz parte do corpo de Cristo. Logo, você é um membro.
E você não pode ficar fora do corpo de Cristo, senão você deixa de ser corpo de Cristo. Por isso, é necessário cada vez mais nós entendermos que nós precisamos da igreja local para crescermos na graça, no conhecimento, para haver dedicação e muitas das vezes também para estar ajudando. Muitas das vezes na igreja tem pessoas, irmãos, que você pode estar ajudando, mas você está longe, você está fora. Por isso, venha fazer parte da igreja, retorne a estar cultuando o Senhor, não seja um desigrejados não, porque isso não vem de Deus. Vamos para o nosso tópico 4, o item 2, o lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual a sua função do corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Em outras palavras, irmãos, a questão da igreja local é necessário destacar que sem igreja local nós faltamos apoio. Imagine só, irmão, se não fossem as igrejas locais, onde estaria o cristianismo? Onde estariam as pessoas ganhando a Jesus? Por isso, irmãos, tem reunião, tem os cultos, tem as orientações, mas nós precisamos abrir nosso coração também, enquanto igreja, para que nós possamos ter amor. Tem muitas igrejas realmente, irmãos, que é confusão direto. É uma pessoa tentando derrubar o outro, é uma pessoa querendo passar por cima do outro. E esse também não é o papel da igreja. Mas não é porque as pessoas estão fazendo coisa errada da igreja que eu devo me afastar da igreja, eu devo sair da igreja. Até porque qualquer lugar que você for, sempre haverá pecado. Sempre haverá pessoas necessitando da salvação e da libertação. Logo, irmãos, a solução de uma igreja que tem alguns problemas não é sair, mas sim apresentar Cristo. Cristo continua sendo o dono da igreja. E tenha certeza que mais cedo ou mais tarde, Deus vai se revelar a essas pessoas que andam na prática do pecado e dentro da igreja e vai puxar a orelha, vai puxar a corda. Mas isso não cabe a você. Mas quando você decide abandonar a igreja, sair da igreja e passa a ser agora um desigrejado, você fica só. E não é bom que o homem esteja só, como disse Adão. Não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos do convívio de igreja para que nós possamos se fortalecer e também fortalecer outras pessoas. Você que é forte, você precisa estar fortalecendo o fraco. E não estando na sua casa, não estando na rua, porque isso não ajuda ninguém. Precisamos estar congregando, adorando o Senhor e nos fortalecendo cada vez mais da graça de Cristo. Vamos para a nossa conclusão. Nessa conclusão, eu recomendo a você que é professor, faça uma análise do título e também dos 4 pontos da seguinte forma. O título da nossa lição, Resistindo às Sutilezas de Satanás. Nós aprendemos que nós precisamos resistir, nós precisamos estar forte a tudo aquilo que o inimigo coloca para acabar com a nossa fé, acabar a nossa igreja, destruir a nossa comunhão com os irmãos e também com Deus. Não é isso? Agora vem a pergunta, como resistir? O que eu devo fazer para estar resistindo? O nosso pastor José Gonçalves, ele coloca 4 pontos para facilitar seu entendimento e também deixar bastante claro que para que você possa vencer, para que possa resistir às tentações, às sutilezas do inimigo, é necessário primeiro comprometimento com a vida centrada em Cristo. Você precisa estar em Cristo Jesus. Você precisa adorar a Cristo, precisa conversar com Cristo, precisa ter comunhão com Cristo Jesus e precisa andar segundo a vontade dele. Segundo, você também precisa comprometimento com as Escrituras. Não tem como vencer se você não ter conhecimento da palavra de Deus. Mas não é um conhecimento artificial não, de pregação não. Você precisa ter o hábito de leitura e praticar. Que também não vai adiantar você ter conhecimento e você não praticar a palavra. Mais importante do que o conhecimento é você praticar. Então você quer vencer a sutileza, você quer se dar bem na sua vida, tenha comprometimento com as Escrituras. Medita e faça tudo aquilo que está lhe orientando, pois assim também você terá uma vida próspera. Terceiro tópico foi dito o seguinte, comprometimentos com a vida cheia do Espírito Santo. Não tem como resistir o diabo, não tem como vencer se o Espírito Santo não estiver atuante na sua vida. Mas eu disse que o Espírito Santo ele sente ciúme por nós. O Espírito Santo ele se entristece por nós. Por isso que precisamos tomar cuidado para onde nós vamos, o que nós conversamos, o que nós olhamos, para que o Espírito Santo não venha se entristecer e acabe se afastando de nós. Todas as vezes em que o cristão anda na prática do pecado, o Espírito Santo acaba se afastando e nós precisamos estar próximo dele. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E por último, o comentarista colocou o seguinte, para que você possa vencer toda a sutileza, você precisa ter comprometimento com a igreja local.
que é na igreja local que você vai receber apoio, você vai receber oração, você vai receber ajuda, você vai receber instrução, você vai estar com outros irmãos também passando pela mesma luta, mas entendendo que Cristo Jesus guarda e livra cada um. Então, irmãos, a forma que nós temos para vencer toda a sutileza é estar em Cristo Jesus, andar na palavra, andar no Espírito Santo e jamais abandonar a nossa igreja local. Meu Deus do céu, sensacional, né? Quer saber o seguinte, você gostou? Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e se quiser, venha ser meu canal Descomplicando a Teologia. A paz do Senhor e até o próximo trimestre.